Eu era recém-saída da faculdade quando eu assumi um trabalho em que eu era responsável pelas finanças da filial do Brasil, e essa empresa tinha a sede no Chile, né? A matriz estava no Chile. E com menos de 2 meses de empresa, eu entrei em abril, maio, junho, em junho, eu fui viajar para o Chile, apresentar os resultados da filial, que eu tinha acabado de entrar, e me inteirar sobre os números. E além disso, eu tinha a missão, né, de explicar a tributação brasileira para as pessoas que estavam lá na matriz, né, para os gerentes chilenos. E o meu espanhol era pero que sí, pero que no, fraquíssimo, básico do básico da escola. Mas eu não me envergonhei diante desse desafio, sabe? Para mim, eu achava que seria uma grande oportunidade de eu realmente alcançar um nível de experiência, assim, incrível. E mesmo que desse tudo errado, eu fui sem expectativa, sabe? Eu estudei, me preparei, claro, mas eu fui sem expectativa que desse tudo certo, porque mesmo que desse tudo errado, ia ser o fracasso mais legal da minha vida, sabe? Pra eu contar essa história. Depois, né? Se eu tivesse fracassado, se fosse um completo desastre, já pensou que legal seria? Eu sempre pensava nisso, já pensou que legal seria eu vou ter essa história pra contar, de ter assumido um desafio tão grande, né? E ter conhecido um outro país, que foi a minha primeira viagem internacional, numa situação tão, né, interessante. Não coloquei tanta pressão na minha carreira em função disso, não, sabe? E eu acho que isso foi fundamental para que eu encarasse aquele desafio de uma forma tão leve e de ele ter tido tanto sucesso. Porque no fim eu estudei pra caramba, né, os números da empresa, estudei formas de como eu poderia apresentar a tributação brasileira, né, que é um assunto cabeludo para as pessoas do Chile, né, que não tinham esse entendimento de como é complexa a nossa tributação. E assumi esse desafio, criei a apresentação, foi um sucesso, consegui me comunicar, né? Expliquei tudo que eu sabia, né? E que eu tinha conhecimento e as possibilidades de a gente tratar as mudanças eventualmente, né? De regime de tributação, enfim, tudo isso eu expliquei para eles. E eles adoraram, gostaram, né, da minha apresentação, entenderam super bem, a gente se divertiu um monte nessa viagem também, em função de ser um país novo, uma língua nova, uma cultura diferente, foi tudo novidade e eu tava muito animada para tudo que tava acontecendo, sabe? E eu vejo que às vezes a gente coloca muita pressão nas coisas, sabe? A primeira vez que a gente vai fazer algo que a gente se sente, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso, né? Mas e se eu for ruim, se eu não performar, se der tudo errado? O que de pior pode acontecer se der tudo errado? Sabe? Eu acho que quando a gente tá nesses momentos que a gente precisa fazer algo que nos desafia muito, e que é alguma coisa que pode, eventualmente, também nos trazer um benefício, né? E que a gente realmente está disposto a assumir aquele desafio, a gente tem que trazer um pouco desse pensamento, sabe? De leveza, de entender que se tudo der errado, se eu for um completo fracasso nesse episódio, nessa coisa que eu preciso fazer, o que vai dar errado? Qual é o pior cenário, né? E aí, naquele momento, pra mim, o pior cenário é que eu ia ter uma história muito boa pra contar, sabe? Na vida, assim. E no fim, tratando com leveza, eu percebi que eu consegui fazer o negócio funcionar muito melhor, assim, porque eu tava leve, eu tava tranquila, eu tava realmente de coração aberto, né, para dar o meu melhor, para ser entendida no meu melhor, né, e assim, desapegada do resultado, de ter que dar certo. Se não desse certo, também tava tudo bem, porque era um desafio grande e era uma novidade para mim. Então, quero deixar essa reflexão pra gente hoje, né? Que desafios aí a gente tá tendo que enfrentar, ou que desafios a gente tem deixado de enfrentar por achar que são grandes demais, né, pra gente. E se a gente enfrentasse, qual seria o pior resultado possível? Será que ia ser tão desgraceiro assim, né? Será que ia ser tão horrível que a gente não pode tentar se colocar no risco, né? E assumir o desafio, porque a gente cresce muito nesses desafios. Então, a nossa reflexão de hoje aí para nossa vida, para nossa carreira, que a gente comece a pensar nos desafios como uma forma de a gente alcançar novos patamares e de aprendizado mesmo, né? Trazer essa leveza, não colocar tanta pressão, porque não vai ser a última apresentação da vida, não vai ser a última coisa da vida que a gente vai fazer. Tem muita vida ainda pela frente. Beijo!